algunos me estão perguntando se tenho um huerto aqui, mas eu estou tão contento porque estamos trabalhando agora o que é a filosofia punk, que são plantas alimentícias não convencionais. E encontramos, hermanos, já na Mata Atlântica, aí ao sul de Brasil, em São Paulo, já muitas plantas, creio que sobrepassam 100 plantas nativas. Assim que estamos trabalhando em isto. Al ano que entra, se Deus permite, vamos abrir o restaurante vegano, vegetariano, e algumas opções veganas, e queremos colocar as plantas punk, plantas alimentícias que encontramos ao monte. E a gente hoje está começando a valorar isto, porque há muitas plantas comestíveis e que a la vez são plantas medicinais. Este ano já, para o mês, primeiro Deus, vamos começar a agricultura orgânica para dar a base ou o sustento para abrir o restaurante e futuramente a clínica também. Isto em São Paulo, Brasil. Pero a boa notícia, e é tão buena a notícia, que esta madrugada, às 4:15, me despertei e perdi o sueño. Estou despierto hasta ahora. Sempre me despierto como às 5, pero hoje a alegria era tão grande que me despertei mais temprano. Es que ayer, hermanos, pues me gusta caminar um pouco ao matorral, ao monte, salí e encontré, por la gracia de Dios, una super planta, no una planta, una super planta. E já la tenho em São Paulo e incluso isso, transportá-la de outros lugares à finca onde estamos trabalhando. E ayer caminhando aqui, hermanos, encontrei, pero não uma, não duas, pero um montão desta planta, aqui em la finca onde estamos. E de aí, hermanos, que tenho aqui o huerto comigo, vocês podem ver, e trago agora esta ramita aqui, para que possam verla. É uma planta medicinal muito especial. Esta planta, meus irmãos, ela tem uma flor muito exótica, como podem ver aqui, não sei se podem ver, talvez aproxime um pouquinho. A hoja, como não há água aqui, está já pereciendo, pero tenho a la mano uma hoja aberta que vou aqui compartilhar com vocês. Aqui, então, a ver se aproxima agora a hoja que tenho a la mano. Vamos a ver, esto aí, ora. A la vez, hermanos, que vocês miram esta hoja, ela tem um formato especial, a ver. Então, creio que la podem ver. Bueno, a flor, como podem ver, é uma flor bonita, nomás que aqui se está marchitando, se está decayendo, pero é um formato assim hermoso, como se um artista la desenhara esta flor. É como na forma de um flamingo, com a boca aberta, com o pico aberto. Aqui todavía está verde, pero normalmente tem uma coloração muito colorida, muito bonita. Bueno, déjame falar um pouquinho desta planta. Eu não vou dar hoje classe de fitoterapia herbolária, não estamos falando aqui de naturopatia, venimos a falar de la profecia. É um culto divino, pero me encanta saber que Jeová preparou, hermanos, em el huerto del Edén, uma farmácia divina para o remanente. A última igreja vai necessitar conhecer ou ter esses conhecimentos. Esta planta, por dizer, é uma planta muito sencilla de gravar seu nome. Seu nome é Mil Hombres, ou milome, assim decimos em português. É como se diz, berruco, assim se diz em espanhol, não? Em português decimos cipó, é berruco. E este milombre, ou mil hombres, é uma planta que se pode usar como uma panaceia para 1000 propósitos. Ajuda com a sangue, ajuda a eliminar parásitos, ajuda quando a pessoa está com problemas respiratórios, como asmas, outros problemas, bronquite, não? E esta planta, ela é tóxica, então tem que saber se usá-la, como usamos várias plantas poderosas que são tóxicas, incluso algumas como o confrei, é proibido em alguns lugares, como em meu país, é proibido usar, mas é poderosa planta se sabemos usá-la. Por isso, hermanos, que estamos agora abrindo uma escola, onde que todos os alunos têm que conhecer a natureza. Disse a sierva do Senhor que a natureza é a sierva de Jeová. Deus vai usar as plantas
para curar, para sanar, para desintoxicar, para nutrir a célula, para nutrir a sangre. E se nós outros estamos apenas comendo comida chatarra, vamos estar enfermos, inflamados, puro parásito, puro alérgia, puro enfermidades. Então, irmãos, agora temos que regressar outra vez, como Adão e Eva, à la natureza. Ayer havia traído um punho de plantas, pero entonces eu estava tão feliz porque esta aqui de Bolívia é muito maior que a que temos em Brasil. E aqui há abundância, hermanos. Se usa, claro, o berruco, não se usa muito a hoja, pero podemos usar interno e externamente. Quando se hace, hermanos, por dizer, cataplasmas, se você pode hervir esta planta e então com a água desta planta, o milome ou milombres, você agarra uma arcilla, de preferência verde, se não tem, pode ser a roja ou a que tenha a blanca, uma arcilla e põe a água deste berruco que você herviu e põe arriba da parte que você quer tratar, se o pâncreas, o hígado, a vesícula, o que seja, e você, o riñón atrás, os riñones, e você vai ver as maravilhas de la obra del Criador. Por isso, hermanos, temos que agora entrenar um exército de obreiros em la parte espiritual, em la parte missioneira e em la parte de tratamentos naturais. Então, tenho aqui também que encontrei, estou muito feliz porque eu nunca havia encontrado in natura a planta chamada sarsaparilla. Essa quase todos conhecem, a ver lá, mano. Aí vários de vocês conhecem a sarsaparilla. Aqui há em abundância. Eu sempre coloquei esta planta em las fórmulas para a piel, pero também pode ser usada para os pulmões. Sarsaparilla. É uma planta poderosa, Smilax, é seu nome científico. Então, esta planta é forte e aqui tem abundância também, aqui onde estamos em Rede Advenir. Então, hermanos, estas plantas, encontrei também, trago aqui uma rama, se está deshaciendo já, porque cosechei ayer, já está secando. Esta planta aqui chama sota-caballo. Em algum tempo atrás, alguém usava a rama para pegar o cavalo quando queria que o cavalo corriera recio, e tomou este nome, a sota-caballo, mas é muito boa para reumatismo, para problemas de frio em el cuerpo, por dizer gota, reumatismo, artrites, várias enfermidades. Esta planta é excelente, a parte que é boa também para o sistema digestivo. Meus irmãos, não vou estar aqui dando uma classe de fitoterapia ou naturopatia herbolária, pero sim para já para o ano, se Deus permite, vamos regressar a las classes, dar outra vez este conhecimento de como fazer os tratamentos naturais e vamos estar estudando por lo menos 200 plantas. Aqui temos, talvez o outro sábado, que aún vou estar aqui, se Deus permite, trair outras 2, 3 poderosas plantas que há aqui neste lugar. E também encontrei várias allá na montanha, quando subi com o pastor David Gates. E essas plantas, meus irmãos, devem ser parte de los tratamentos naturais que Deus manda que podamos fazer para ajudar a las pessoas. A parte, irmãos, de estudar a fitoterapia com plantas sencillas, que encontramos al monte, al campo, pero também, hermanos, para el año, se Deus permite, vamos estar haciendo los módulos também de como producir los hongos, tanto comestíveis como também medicinais. Ustedes têm que aprender todo esto, têm que deixar de trabalhar para a Babilônia e fazer a obra de sustento próprio, porque senão você sempre vai estar pobre, sempre pedindo ajuda a outros e não vai poder levar adelante a obra do Senhor. Vai haver crises, já está quebrando a economia em el mundo, em várias partes, e pronto, meus irmãos, não vamos poder comprar nem vender. Por isso, temos que produzir fondos para sostener a obra do Senhor e levar adelante a grande obra que Deus nos ha comissionado. Bueno, meus irmãos, este foi nomás um pequeno comercial de la escola Madison e de aí como vamos trabalhando, meus irmãos, para levar adelante esta obra que Deus nos chamou para realizar. Agora, com reverência, irmãos, eu quero orar ao Senhor, vamos em atitude de reverência, colocar-nos a los pies de nosso Criador e rogar su Espírito. Oremos. Amado Padre, muitas graças, Senhor, porque nos ha dado as horas sagradas para adorarmos ao Rei do Universo.
Queremos agradecer porque o Cordeiro que foi imolado abre as portas do cielo e em esta última geração, em esta hora especial, vai liderar um exército de obreiros em el mundo caído, com tanto poder que vai sobrepassar el Pentecostés. Bendice esta obra, bendice este canal, bendice este ministério, bendice cada família que é representada. Senhor, se falhamos, se hemos deixado, Senhor, de cumprir com tu vontade, perdona nuestra rebelião, lava-nos, Senhor, purifica-nos, levanta-nos para obedecermos, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, como lo hizo Job, como lo hizo Juan el Bautista e tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Agora queremos também nós outros cumprir tu vontade. Padre Santo, bendice cada família aqui representada, também os irmãos que nos acompanham por internet, também, Senhor, esta hora de adoração, que podamos retener este conhecimento, Senhor, e de maneira muito pronta estar listos com um remanente para o grande dia da venida de nosso Salvador. Padre Santo, bendice tu palavra, em nome poderoso de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bueno, mis hermanos, la idea es en este tiempo que vamos a estar aquí en Bolivia, es hacer una serie sobre Daniel. Vamos a estar estudiando profundamente el libro de Daniel a partir, creo que de mañana o lunes, creo que mañana. Vamos a estar grabando un seriado de Reforma Pro Salud y otro seriado sobre justificación por fe en el libro de Daniel. Assim que vamos empapar-nos de este livro profético, escatológico, para o tempo del fim. Como pueblo remanente, hermanos, devemos ser outra vez el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Hoy, hermanos, los cultos están siendo cultos evangélicos, cultos nomás protestantes, que já não protestam. Hoje temos que regressar outra vez, hermanos, a la palavra. Assim que invitamos a todos para que orem por nós outros e para que esses temas possam ser, então, colocados a la gente que necessita receber este temário de la reforma pro salud e la justificação por la fé. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tocad trompeta em Sião. Joel 2:1. Tocad trompeta em Sião e dad alarma em mi santo monte. Tiemble todos os moradores de la tierra, porque viene el dia de Jehová, porque está cercano. E se volteio a Bíblia, ou a página seguinte, diz o capítulo 3, versículo 12 do livro de Joel. Diz assim, mis hermanos: despiertem-se las naciones e suban al valle de Josafá, porque allí me sentarei para juzgar a todas as naciones del alrededor. Versículo 14: muitos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿A quién usted está servindo? ¿Cuáles são tus hábitos? ¿Qué está en tu corazón, en tu mente el día de hoy? Nosotros, hermanos, estamos en el cierre del día de expiación, entrando a la última etapa. Por eso el título del tema de hoy es el gran día de la expiación y el último llamado. La última llamada, mis hermanos, está para ser dada a un mundo que por 6.000 años ha rechazado la palabra de Dios, que por 6.000 años ha matado sus siervos, los profetas, los patriarcas, fueron perseguidos los apóstolos, los reformadores, los pioneros, y esta última etapa vai ser a última batalha, vai ser a última guerra. Satanás está airado e Satanás sabe que tem pouco tempo. Por isso, meus irmãos, agora não podemos perder tempo, não podemos agora desviar-nos, não podemos distrair-nos, não podemos estar entretenidos com as redes sociais. Agora, meus irmãos, como disse a palavra, devemos dar a la trompeta el sonido certeiro.
Queridos hermanos, esta manhã estamos dando início a um temário muito solene. É continuidade de lo que estuvimos estudando há um momento. Deus tem um pueblo e um chamado especial para seu pueblo. Pero como pueblo, mis hermanos, que dice a la pantalla aí, estamos como? Dormidos. Queridos hermanos, dice assim, la sierva del Señor en 2 Testimonios para la Iglesia, 172. Estamos esperando y velando, con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente nos encuentre, ¿cómo, hermanos? Durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. ¿Cómo? Voy a leer otra vez. No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. Hoy todos los predicadores decimos, Jesús viene pronto, preparémonos, Jesús viene pronto. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros estamos dormidos, no para que Él nos encuentre dormidos en su venida. Esto dice, no es así. Entonces, ¿cuándo va a ser? Mis hermanos, sigamos leyendo la cita. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifique-se todavía. Apocalipsis 22:11 dice más, este es el momento quando sus siervos devem rendir cuentas. Há grande engano, hermanos. Não vamos rendir cuentas quando Jesus venga a segunda vez. Allá já foi decidido. Nuestro caso é especial. Por muitos anos estuvo em andamento el juicio de los muertos. Pero em algum momento empieza, creio yo, a la luz de lo que estudio, cuando empieza el decreto dominical, empieza una prueba especial, hermanos, para la iglesia de Dios en la tierra, y este va a ser el momento del juicio, no de los muertos. El decreto dominical no es para los muertos, para la iglesia, nosotros que estamos vivos. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Queridos hermanos, ¿dónde empieza este juicio? 2 de Pedro, dice así, hermanos, el capítulo 4, versículo 17. No, estaba correcto, 1 de Pedro. Estoy hablando de memoria, por esto me equivoco. 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde, hermanos? 1 de Pedro 4, 17. Que el juicio empiece por dónde, hermanos? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice San Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Queridos hermanos, la palabra Laodicea, la séptima y última iglesia de la secuencia de Apocalipsis 12:3, significa Laodicea, pueblo del tiempo del juicio. Nosotros estamos caminando en tierra sagrada, porque nosotros ahora estamos en el tiempo de Yom Kippur, el gran día cuando el pueblo de Israel, Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 23, eran llamados a una santa consagración, y el que no diera cita y el que no estaba preparado debía ser, como dice Moisés en este libro de Levítico, debía ser como borrado, cortado del pueblo de Dios. ¿Es este tema importante, hermanos? Claro que sí. Por esto, hermanos, que dice el conflicto de los siglos, que Apocalipsis 14 es un tema de vida o muerte, porque Dios vai amonestar sua igreja
para despertar-nos, porque nós outros estamos como dormidos. Queridos hermanos, então, eu tenho uma biblioteca aqui comigo, e um dia uma irmã me disse: "Você vai ler todos esses livros em el culto? Vamos quedar todo el dia aqui." A vezes não me alcança nem ler nem a metade. É que tenho muito material, porque há muito material para estudar-se agora. Aqui diz assim, hermanos, o livro Joyas de los Testimonios, tomo 3. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 205, ou al original 220. 205, em esta versão original 220. Não temos tempo para esparciar-nos em assuntos que não têm importância. Ministros, ancianos, evangelistas, predicadores. Vou ler outra vez. Não temos tempo para esparciar-nos em assuntos que não têm importância. Hermanos, onde está a importância de gastar as horas del culto a Jehová, la adoración al Dios vivo, Dios verdadero, para hablar del Día de las Madres, del Día de Navidad, del Día de Pascua, del Día del Pastor, del Día del Niño, del Día del Padre? E todos saem chorando. Ai, que emoção, que bonito este culto. Esto é uma distração. Esto não nos prepara para o que viene, hermanos, para o que estamos chamados para ser. Sigo leyendo a cita. Devemos dedicar nosso tempo a proclamar o último mensaje de misericórdia ao mundo culpável. Se necessitan hombres que obren bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Los sermones de algunos de nuestros ministros, no está hablando de los ministros bautistas o presbiterianos o pentecostales que no tienen esta luz completa, porque el poco de la luz que ellos tienen predican con poder. Pero nuestros ministros tendrán los sermones que ser muchos más poderosos que los que predican ahora, o mucho más apóstatas, oirán un mensaje tibio, indirecto, que arrulla la gente y la hace dormir. ¿Cuál es la consecuencia de esos sermones agua con azúcar? Le hace a la gente dormir. Todo discurso debe darse en el sentido de los terribles juicios que pronto han de caer sobre el mundo. El mensaje de verdad ha de ser proclamado por labios tocados por un carbón vivo del altar divino. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros cuando llevan mensaje de vida o muerte. Los ministros están dormidos. Escucha lo que dice aquí. Los ministros están dormidos y los miembros laicos también. Y el mundo perece en el pecado. Señor, despierta tu siervo. Yo no quiero venir aquí a dormir y hacerlos dormir de la misma manera. Ten misericordia de mí, Señor. Por eso a la madrugada me despierto a pedir la unción del Espíritu, hermanos, porque hay de aquel que se dice ser un atalaya, se dice ser un sentinela, un transmisor de luz, pero no da a la trompeta el sonido certero. La sangre del impío caerá a la cabeza del que estaba al púlpito y no dio el mensaje correcto. Dice aquí, mis hermanos, pronto. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. Una terrible sorpresa sobrecorrerá a los habitantes del mundo. ¿Qué va a pasar pronto, hermanos? Una terrible ¿qué? Sorpresa. ¿Buena o mala? Mala. Terribles juicios. Ustedes tuvieron una pequeña idea a la pandemia, que de la noche a la mañana estamos en la cárcel, dentro de la misma casa. Aqui agora vem uma frase que me gostaria a pedir que os teólogos ponham atenção. Cristo vendrá repentinamente. Como Jesus vai venir, hermanos? Repentinamente, com poder e grande glória. Então, quando Ele venga, não haverá tempo para preparar-se para recebê-lo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia.
¿Cómo va a venir el Señor, hermanos? Repentinamente. Ahora escuchen, conforme já leemos em la cita, há engano aqui. E não é aqui que em 26 minutos ou 30 minutos eu vou predicar todo esto, não? Não há maneira. Os judíos cayeron em el engano. ¿Por quê? 4.000 anos hablando de um cordeiro. E quando vino el cordeiro, ¿qué hicieron? Lo rechazaram. Não entenderam. Não puderam discernir. Por isso vamos estar aqui colocando vários temas da importância da reforma para a saúde. E vamos usar muito Mateus 24:15. El que lê, Daniel em el caso, não? El que lê, entenda. Para ler, não basta apenas ler, há que entender. Para entender, tem que discernir. E para discernir, o lóbulo frontal tem que estar desbloqueado, tem que estar lúcido. Por isso, estamos traindo plantas, comidas, dando classes. Porque, hermanos, nós pudiéramos usar a mesma Bíblia, que o Senhor vai levantar um remanente. E este mesmo livro de Joel que tenho aberto, diz assim o último versículo do livro de Joel. E limpiarei a sangre de los que não havia limpiado. Muitos dizem assim, não, isso de saúde, de não comer cerdo, é Helena de White, que disse que não devemos nem tocar em 1 gramo de carne, não tem que estar ao estômago. Não, mas a Bíblia está dizendo de que Deus quer limpiar, Deus quer purificar a sangre. E como é purificar a sangre? Pois claro, somos o que comemos. Se eu como um cerdo, que sou? Pois sucio, contaminado. Então, meus irmãos, quando nós agora seguimos o plano divino, há neste livro Mensajes Selectos, el tomo 2, página 330, não vou ler agora que não é o tema de saúde, mas diz assim, hermanos: las medicinas de Cristo limpian el organismo. Quem criou esta planta? Quem criou esta planta, hermanos? Não, esta super planta, isso não é uma planta, é uma super planta. Quem criou esta super planta? E por que criou isto? Para ele, para os ángeles? Não, ele já sabia que eu e você, aqui em Bolívia, hoje, íbamos necessitar desta planta. Eu tomei ayer o té, esta madrugada tomei o té, estou felicíssimo, porque esta planta ajuda a desintoxicar. Como desintoxicamos a sangre? Tomando água limpa. Se você toma água colorida, açucarada, você está intoxicando tu corpo. A la vez que tomamos água limpa, limpiamos o riñón, os órganos essenciais, riñones, hígado, pulmões, são órgãos que são como filtros. E como se limpa um filtro? Com água pura, com água limpa. Prometi a la hermana que iba a tomar toda esta água. Hermanos, agora o Senhor quer limpiar minha sangre. Aqui está em Joel, capítulo 3, versículo 21. Como vou trabalhar então? Vou fazer uma desintoxicação, quitando todos os alimentos de origem animal e quitando todos os, especialmente os estimulantes. E aí entra o té negro, o café, as bebidas açucaradas, porque todo isso produz, meus irmãos, um estresse em las suprarrenales. E hoje há gente, irmãos, que nomás está manejando, choca o carro aí, já sai como uma arma e mata o outro, imagina? A gente está toda estressada, alocada. Por quê? Pues já os nervios, as hormonas, todo está em desequilíbrio. Quanta gente aqui, quem sabe, já está planeando divorciar-se. Por quê? Pues já não se toleram mais, se comem vivos em la casa. Um dormindo por um quarto, outro dormindo por outro quarto, já não há amor, já não há paz. O Senhor quer fazer uma obra agora, hermanos. E ao revés de estar predicando del dia de la madre, del padre, del niño, prediquemos o mensaje de Deus completo, como Deus se nos dio al pueblo remanente. Decimos amém? Pero a maioria não quer escuchar esto, senão já está hablando de saúde. Los 144,000 vão discernir a verdade presente e vão ser um pueblo limpio. Bueno, pero não vamos falar de saúde hoje, porque temos que seguir adelante. É que agarro este tema e já me vou por aí, não? Hermanos, em este momento, o Espírito Santo quer despertar-nos. Para que você tenha uma ideia
de lo que está falando aí, estamos esperando e velando. Vamos ao livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Quase não lemos muito este evangelho, porque especialmente eu me gusta muito ler Mateus, pero São Marcos também tem muitos pontos importantíssimos. Diz assim, Marcos capítulo 13, e o versículo 35, velad pues, porque não sabeis quando vendrá o Senhor de la casa. ¿Por onde empieza o juízo, hermanos? Por la casa de Deus. E já vou explicar por quê. Primeiro temos que ser nós outros juzgados. Sigo a leitura, 13:35 de Marcos. Velad, pois, porque não sabeis quando vendrá o Senhor de la casa. Agora disse, hermanos, se al anochecer, ou a la meia-noite, ou al canto del gallo, ou a la mañana. 4 momentos. Há 4 possibilidades de que o Senhor pueda venir. Porque em esse tempo especial, a promessa da venida do Senhor, hermanos, tem que ser o combustível da igreja. Não podemos mover-nos, meus irmãos, como igreja, em predicações do Dia das Madres, do Dia do Padre. Isso não há urgência. Quando o mundo se está desplomando, quando há inundação por todo lado, incêndios por todo lado, há terremotos por todos os lados, há violência por todo lado, há imoralidade por todo lado, e nós outros predicando o Dia da Madre e o Dia de Navidad. Temos que expulsar esses líderes e predicadores que não estão dando à la igreja o alimento a la hora correta. Pero es que a la igreja le gusta este tipo de mensagem suave. Deus é amor. Deus não vai castigar a nadie. Quando estamos como um pueblo, meus irmãos, cumprindo na profecia de tibieza, estamos dormidos. E dizer que estamos dormidos é um elogio, porque eu penso que estamos roncando. Agora, o que significa isto de al anochecer, la meia-noite, o canto del gallo ou a la mañana? Vamos terminar aqui a cita, já volvemos aí. Para que, versículo 36, para que quando venga como? Me ajudem, Marcos 13, 36, quando venga como? De repente. O que significa isso, hermanos? Para os teólogos, isso tem um significado muito mais profundo de lo que uno pudiera ler a la ligera, assim, a la carreira. Já em Malaquias 3, vamos mirar que o Senhor, o ángel del pacto, viene subitamente. Aqui diz de repente, ou de maneira que não espera. Por isso que agora estamos em um tempo de peligro, porque, meus irmãos, quando Jesus venga em poder e glória, seguro que todos os que estão vivos aquele dia ou aquele momento vão saber, porque o planeta está um caos, como diz Isaías 24, porque, meus irmãos, não quedou pedra sobre pedra, como disse em Mateus, Marcos, Lucas. Irmãos, todos vão saber que todo está em decadência. O planeta que era um paraíso, agora é um caos, e por isso todos vamos saber que o Senhor pronto viene. Pero quando, hermanos, é que vamos ser enganados e podamos estar despreparados para sua venida? É a venida do Senhor ao lugar santíssimo, como já vamos ver em el livro de Daniel. Para que quando venga de repente nos ache como? Dormindo. Hermanos, eu não quero estar dormindo. Eu não quero, meus irmãos, dar-me lugar a uma pedra para tomar meu lugar e predicar o mensagem. Eu aceitei este mensagem, hermanos, em la igreja adventista del sétimo dia. Aquela igreja de 1980, donde eu fui bautizado, era a igreja de Deus verdadeira. Predicava a reforma para a saúde, predicava a profecia, 3 meses com uma carpa, e os evangelistas dando duro, cada noite, nomás um dia descansava, e seguia, hermanos, cocina vegana, e colportaje, e obra missioneira de porta em porta. Era uma igreja viva, 1980, há 45 anos.
Não era uma igreja assim de bailar, e dia de papai, e dia de mamá. Não, nem havia nada disso. Se apareciera um pastor com um mensagem desse, seria corrido da igreja. Agora muitos não querem predicar de profecia. Sábado passado prediquei em Brasília e dizia em português: aquele que não lhe gusta a profecia está em el lugar equivocado, porque aqui é um movimento profético. Nasceu e vai terminar conforme a profecia. Decimos amém, irmãos? Então, se alguém não lhe gusta de profecia, pois aí busca uma esquina, uma iglesita por aí não estão predicando de profecia, porque não tem sentido para eles a profecia. Queridos hermanos, disse aqui que de repente viene o Senhor. Agora termina o Senhor este argumento, al versículo 37, dice assim: e lo que a vosotros digo, a todos los digo. Como termina aí? Velad. Wow, o tempo se foi, hermanos, estou na introdução de la introdução. Hermanos, entonces, ¿qué es esto de repente? Daniel capítulo 7, el versículo 13, voy más rápido ahora para a ver si concluímos con lo menos por un pensamiento, ¿no?, de lógica. Dice así, hermanos, Daniel capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre que vino a la tierra. ¿Así está ahí? ¿No hay nadie que está leyendo la Biblia? ¿Así dice la Biblia? No, alguien se despertó. ¿Vino a dónde? Al anciano de días. Jesús está viniendo aquí no a la tierra, no a traer, hermanos, recompensa ninguna a ningún ser humano. Él está entrando a la diestra del Padre para interceder por nosotros y para capacitarnos para concluir su obra, así como Él lo hizo con los apóstoles en el Pentecostés. Dice aquí, mis hermanos, que Él viene al lugar santísimo ahora. Dice así: y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, versículo 14, gloria y reino, para que todos, ¿para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. Por tanto, el Señor Jesús va a venir no a la tierra primero. Antes de regresar a la tierra, ahí dice a qué tiempo se refiere, no es la venida del Señor a la tierra, es a la presencia del Padre. Por eso ahora déjame ir rápido con esto a Malaquías, porque quiero construir el pensamiento. Dice el capítulo 3, versículo 1, perdón, Malaquías 3:1, dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá, ahí está la palabra, y vendrá súbitamente a su templo, no a la tierra, no aquí a este mundo. Él viene a su templo, a la diestra del Padre. ¿Para qué, mis hermanos? Dice así: vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora el versículo 2 dice así, hermanos. Es una pregunta que está en Salmo 15, Salmo 24 y Apocalipsis 6, versículo 17. Es la misma pregunta. Y dice ahí el capítulo 3 de Malaquías, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Entonces, mis hermanos, esto no es un juego. No estamos aquí para gastar el tiempo a dar risas, contar chistes, porque, mis hermanos, ahora es un tiempo de preparación para lo grande que va a venir. Y dice: ¿quién podrá soportar este día? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará. Escuchamos al culto anterior, ¿a quién, hermanos? Dios tiene tribus, Dios tiene, mis hermanos, un pueblo organizado, y Él quiere purificar, pero hay un grupo que queda, porque serán sellados, ellos serán purificados. Dice aquí el libro de Malaquías: limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es una profecía, y Dios está para cumplir la hora. Dios está para preparar el remanente final.
a la batalla final. Jesús venció el enemigo en el cielo. Jesús venció al enemigo en el diluvio. Jesús venció al enemigo al desierto cuando arrancó Israel de Egipto. Y Jesús fue venciendo en todas las batallas. Pero la última, la más importante, el cierre de la novela, el último capítulo de la película, ya no está Moisés, ya no está Noé, ya no está este hombre Pablo, un super obrero. Ahora, en esta hora, mis ojos están mirando, é usted que está aqui, usted que me está escuchando, e eu que estou aqui en esta hora. Agora le voy a hacer una pregunta. ¿Devo yo, delante desta gran realidade, dormir? Venir aqui predicar um sermãozito que Jesus chamou a Pedro, e Pedro caminhou arriba del agua, que Davi echou uma pedrita, matou el gigante. Hermanos, toda a palavra de Deus é inspirada. Podemos predicar qualquer versículo, pero sempre com o propósito de despertar um remanente para a missão final. La verdade presente, mis hermanos, por isso, dice aqui, hermanos, el versículo 5, capítulo 3 de Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para qué? ¿Cuál la palabra? Juicio. Laodicea es el pueblo del tiempo de juicio. ¿Y cuál es el mensaje para Laodicea? Estoy a la puerta y llamo, 3:20 de Apocalipsis, 3:19, yo repreendo, amo y disciplino a todos los yo disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer ahora? Arrepentirme. Yo soy un pecador. Yo soy un ser humano depravado. Yo soy un ser humano lleno de vicios, de adicciones, de pecado. Mi corazón está lleno de orgullo, de egoísmo. Pero el Señor quiere purificar a Leví. El Señor quiere sellar un pueblo. Los 144,000 tienen que ser purificados, limpiar la sangre, limpiar el lóbulo frontal, limpiar la mente, limpiar las células y limpiar la imaginación. Nosotros tenemos una imaginación corrupta. No más de mirar, Jesús dijo, podemos estar pecando. Pero ¿cómo vamos a entrar a la reta final dormido y pecando y haciendo la voluntad de Satanás y siguiendo un poder caído, fracasado? Por isso, meus irmãos, agora temos que predicar um tema de vitória, porque Jesus está para purificar o último remanente. E vamos ver esta semana, começando esta semana, se Ele pudo fazer a obra com Job, se Ele pudo fazer a obra com José em Egipto, se Ele pudo usar allá Daniel em Babilônia, porque Ele não tem poder para fazer a obra com nós outros agora. Então, irmãos, nós outros estamos jogando com Deus. Você crê que o Espírito Santo está feliz? A Bíblia diz em Efésios, lo dice em vários livros, não entristezcais o Espírito Santo. Se você não leva em sério, se eu estou aqui jugando, Deus se vai apartar. Melhor, a irmã Juá diz, Deus já se está apartando. Todo isso que estamos escutando na televisão, nas notícias, é uma señal que o Espírito Santo já está se apartando da terra. ¿Sabe por que fui a Brasil? Eu não fui a Brasil com medo de Trump ou de algo que alguém me mirou com cara feia e saí correndo. Não, é que quase mataram a mis hijos. Tiroteio na escola, e não na escola do mundo, na escola adventista. E o atirador foi à escola adventista e balaceou, atirou em 2 niños. Estavam muito mal, não sei se perderam a vida ou não, mas estavam muito mal. Pero quando ele foi entrevistado e falou com o xerife, ele disse ao xerife que seu plano era primeiro ir a la outra escola. E quando ele falou o nome de la outra escola, eu temblei, porque era a escola onde estavam meus filhos. E eu falei a minha esposa, temos que sair daqui o mais pronto possível. Deus nos ha dado um alerta. Estamos em horas negras, horas oscuras. O Espírito Santo se está apartando. Mira lo que o diabo hizo a la família de Job, tão pronto o Senhor le dio um permiso, assim, hermano, acabou com todo. E nós outros, escutando o sermãozito do dia do Padre, dia da Madre, hermanos, isso já não tem sentido, já não podemos tolerar mais isto. Alabo ao Senhor por esta plataforma de Rede Advenir. Estamos colocando um canal de Rede Advenir em Brasil, para ter o mesmo privilégio que temos aqui de poder predicar esses livros, aunque o tempo não alcança, pero aqui por lo menos a intenção é ler esses livros, porque a maioria já não lê e nem crê em el Espírito de profecia.
E por isso a igreja, como disse aí, está dormida. Hermanos, disse aqui então claramente, todos seremos provados em este momento. Um processo purificador. Disse a serva del Senhor, em este passagem se descreve um processo depurador, purificador, que o Senhor de los ejércitos llevará a cabo em el coração de los hombres, claro, de las mujeres também. Disse assim, o processo é sumamente angustioso para el alma, pero solo por este meio puede eliminarse la escória. Então, mis hermanos, eu he pedido ao Senhor, se eu tenho que passar por este processo, póngame de uma vez ao fogo. E você crê que minha vida ha sido fácil? Eu já fui acusado hasta de ladrão de haver roubado as coisas de Deus. E eu sei que esto é solamente o início, porque nem sequer me tocaram, nomás hablaram de mim. Pero hermanos, se você não entra al horno ardiente, você não vai queimar. E vai seguir vendo a novela, seguir tomando café, e vai seguir dormindo sábado à tarde. Pero se você entra em el horno caliente, o Espírito Santo vai fazer sua obra, como lo hizo em José. Pero Deus te vai recompensar. Deus tem um plano em tu vida. Se você hace a obra del Senhor com consagração, os frutos vão a venir a su tempo, não a tu tempo, al tempo del Senhor. Queridos hermanos, então, em este momento, déjame buscar aqui, nomás tenho 5 minutos, já se foi o tempo. Conflito de los siglos 544, disse assim, hermanos. 544. Estamos vivendo agora, o capítulo El Juicio Investigador, capítulo 29, me parece que é o número. Deviam ler todo esse capítulo 29, hermanos. Estamos vivendo agora, quando, hermanos? Agora, em el gran dia de la expiação. Vou brincar um pouco porque minha ideia era ler todo, pero disse assim: todos devem afligir suas almas, arrepentindo-se de seus pecados e humilhando-se ante o Senhor, se não querem ver-se separados de seu pueblo. Por isso agora é tempo de remir. Perdona minha rebelião, perdona meu pecado, rompe mis pensamentos impuros, imundos, Senhor, dá-me um novo coração, dá-me uma natureza espiritual, amorosa, para guardar tu lei, para seguir tu governo, para levantar a bandeira del Cordeiro que foi imolado. Disse assim, de la mesma maneira, todos os que desejam que seus nomes sejam conservados em el livro de la vida, devem agora, quando, hermanos? Agora, em los poucos dias que nos quedam, de esse tempo de graça, afligir suas almas ante Deus com verdadeiro arrependimento e dolor por seus pecados. Mas abaixo disse assim: a obra de preparação é obra individual. Isso não é de pareja ou de família, que sou filho do pastor, não. Isso é individual. Você tem que orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Não somos salvados em grupos. Mais abaixo, na mesma página. Cada qual tem que ser provado e encontrado. Híjole, agora não sei se digo ou não digo. Porque é duro. E estou aqui, mostrando a cara. Cada qual tem que ser provado e encontrado, sem mancha, nem arruga, nem coisa semelhante. Quando, hermanos? Agora. Agora. Não quando Jesus venga. Allá disse aí, a cita, já vai ser demasiado tarde. Vamos poner lá as citas. Todavía temos 3 citas mais aí na pantalla. Já não vou ler os livros aqui. Siga adelante a outra. Eu tenho o controle aqui, perdóname. Já, olha aqui, disse assim, hermanos. Vi que as sucessivas vigílias eram coisa do passado. Por causa de esto, vem uma pergunta: deveria haver falta de vigilância? Oh, não! Há agora uma maior necessidade de quê? De velar incessantemente, porque nos queda menos tempo que quando se produjo a primeira vigília. Ou então há uma primeira, há uma segunda, há uma terceira, há uma quarta. Hermanos, já não tenho mais tempo, pero os judíos, eles contavam 3 vigílias. Pero os romanos contavam 4 vigílias. Por isso que a vezes você lê uma parábola, há 3 vigílias, a outra 4, porque a vezes estão colocando o pensamento judío e a vezes o pensamento romano, pero aí está falando da primeira vigília. Agora diz assim: agora o período de espera
é necessariamente mais corto que antes, portanto não temos muito tempo para hacer esta reforma, para hacer esse cambio, para permitir que a igreja se despierte. Disse, mas se esperamos com uma vigilância inquebrantável, então quanto maior interesse, com quanto maior interesse, deveríamos velar el doble que antes durante a segunda vigília. O transcurso desta segunda vigília nos ha traído a la terceira e agora não há excusa nenhuma para diminuir nossa vigilância. La terceira vigília reclama que, hermanos, uma triple dedicação. Ponernos impacientes agora implicaria perder toda nossa ferviente e perseverante vigilância anterior. La larga noite de pesar nos submete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, porque se el maestro viniera ahora, acharia a tantos, como hermanos, sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de ¿qué? De tan larga demora. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús no ha venido todavía? Porque nosotros estamos dormidos. El Señor, hermanos, me mira allá del cielo, esse pobre Juárez, e eu vou agora não está preparado, não está haciendo nada, nem sequer atende a sua própria vida espiritual, sua família, a igreja, todos estão dormidos. Por isso, meus irmãos, agora, disse o livro Maranata, 17 de fevereiro, aí está, hermanos, a la pantalla, velad pues, porque não sabeis quando vendrá o Senhor de la casa, se al anochecer, a la meia-noite, al canto del gallo, a la mañana, para que quando venga de repente, nos encontre dormindo. Agora disse lá, inspiração, se me apresentou outro grupo. Estes estavam esperando e velando. Amém. Alguém se despierta, alguém recebe a luz, alguém abraça a verdade presente. Outro grupo, disse aí, estes estavam esperando e velando, seus olhos se dirigiam ao cielo e as palavras de seu maestro brotavam de seus lábios. E lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. El Senhor sugiere que habrá uma demora antes que finalmente amanezca. Pero não quer que dê lugar à fadiga, nem que diminua a intensidade de sua ferviente vigilância, porque a manhã não chega tão pronto como lo havia esperado. Queridos hermanos, então, já não tenho tempo de ler todo isto, pero aí está descendo esta matutina de Maranata, 17 de fevereiro, que você não pode estar com um pé no mundo e outro pé na igreja, porque o que você faz o dia domingo, lunes, martes, deve ser uma sequência de nossa relação com Deus allá afuera, para predicar o evangelho, para trazer a las almas a luz que Deus nos ha dado. Então, meus irmãos, agora a proposta do Senhor é que em esta última etapa, podemos deixar de trabalhar para a Babilônia, já não trabalhar para Satanás, e sim trabalhar para o Senhor, colportando, abrindo clínicas, dando tratamentos naturais, fazendo agricultura orgânica, fazendo a produção de indústria. Então, meus irmãos, em este momento, o Senhor tem um plano especial para seu povo. O Senhor tem uma obra especial agora. Eu vou estar predicando, e de aí, se vocês veem, vou ler essas citas que agora não tenho tempo de ler. Aqui diz, hermanos, então, agora, bajando o avião para concluir o tema. Deus vai levantar um remanente, porque disse que vai haver um grupo preparado. Pero como lo vai ser? Aqui tenho a la mano um livro, hermanos, que foi escrito a la crisis de la apostasia alfa. Portanto, este livro tem que ser para confrontar a apostasia omega. A la página 52, este libro dice así, Testimonios para los Ministros. Dios tiene una iglesia y esta tiene un ministerio designado divinamente. A la última hora va a haber un ministerio poderoso. No voy a leer toda la página, a la misma página 52 abajo. El Señor tiene sus agentes designados y una iglesia que ha sobrevivido persecuções, conflitos e tinieblas. Jesus ama a la igreja e se le dio a si mismo por ella. Agora escutem. E Ele la restaurará. Futuro. Mira como está colocado o verbo. Futuro. La hermana White está echando para o tempo del fin esto. E Ele la restaurará. Número 1. Número 2. Refinará. Número 3. Enoblecerá.
E número 4, hermanos, e elevará. ¿Para quê? Para que subsista firmemente em meio de las influências corruptoras de este mundo. Amém, hermanos? Deus vai ter um povo preparado. Ele la vai purificar, la vai ennoblecer, la vai sostener com o poder de seu Espírito. A la outra página, 18 de fevereiro do livro Maranata, disse assim, hermanos: ¿Qué direi para despertar el pueblo remanente de Dios? Insto a todos os que profesan el nombre de Cristo a que se examinem e hagan una plena y cabal confesión de todos sus hierros, para que vayan delante de ellos al juicio, y el ángel registrador escriba el perdón a sus frentes. Dios está haciendo la última chamada. Si usted pide perdón porque usted es mundano, mujerengo, tiene odio, rencor en tu corazón, Dios te va a ayudar, Dios te va a limpiar, Dios te va a purificar. Pero si usted esconde como Acán su pecado, este pecado te va a agarrar al futuro y usted va a perder la salvación. Querido hermano, querida hermana, dice la última cita, porque ya mi tiempo está terminando. Dice aquí Mensajes Selectos, tomo 1, a la página 192. E com esto vamos já terminando. Dice assim, hermanos: el mensaje del tercer ángel está creciendo. En inglés se dice swelling, como hinchando, creciendo, como levadura. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertir-se em um forte pregão. E não deveis sentiros livres de descuidar del dever actual e todavia abrigar la ideia de que em algum futuro sereis los receptáculos de uma grande bendição quando se efetue um maravilhoso reavivamento, sem nenhum esforço de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Deus para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo y vaciados de la envidia, los celos, las malas conjecturas, las contiendas de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Queremos orar agora ao Senhor. Pero antes de orar, hermanos, eu quero fazer uma pergunta. O Espírito Santo está tocando tu coração? Você sente que agora é tempo ou está terminando o tempo de graça em sua vida? O Espírito de Deus nos está chamando hoje. Estou à porta e chamo. Se alguno hoje e abre a porta de seu coração, entrarei e cenarei com ele e ele comigo. E que bonito o versículo que acompanha o versículo 20, diz: al que venciere. Quer dizer, abrir a porta é uma vitória. Al que venciere le darei que se siente comigo, assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre. ¿Le gustaría a usted un día sentarse con el Señor? Yo me pregunto cómo yo voy a hacer. Yo soy un nada. ¿Cómo me voy a sentarme con el Creador del universo? Pero a la vez también me pregunto, ¿y cómo voy a dudar de su palabra si Él me dijo, si usted vence, usted va a sentarse conmigo? Entonces yo por fe tengo que creer. Y tengo que, aunque no merezco, aceptar. ¿Le gustaría también hoy ser un siervo de Jehová? Se o Espírito de Deus te está chamando a entregar seu coração, sua vida ao Senhor, agora, não amanhã. Eu não sei se amanhã vou estar respirando. Agora, se alguém quer vir ao Senhor, como estamos aqui na televisão, atrás das câmeras, podem vir. Você que está em sua casa, você que
quem sabe como el hijo pródigo se foi ao mundo, ao pecado. Pero hoy siente que el Espíritu de Dios te está llamando a regresar a la casa del Padre. Ven al Señor. Dice el libro Conflicto de los Siglos, los que venzan al mundo, el pecado y Satanás, el diablo, serán sellados. ¿Le gustaría a usted recibir esta victoria hoy pelo poder y la gracia de Jesús? Querido hermano, Dios me ha dado a mí este privilegio. Hoy ya no está Pedro, nem Pablo, nem Moisés, nem Noé. Hoy estoy yo aquí. Pero yo quiero aceptar a mi Dios. Y lo que hablé a Él 45 años atrás, hoy lo hablo otra vez. Heme aquí, envíame a mí, a donde quiera. A la hoguera, al martirio, a predicar, sea lo que sea. Haga lo que sea conmigo. Porque yo soy el barro y tú eres el olero. Querido hermano, querida hermana que está por las pantallas mirando esto, Dios tiene un plan en tu vida. Yo no te estoy mirando, sé que hay miles de personas que están mirando, pero Dios te conoce. Dios te está llamando para una obra especial ahora. Reflejar el carácter de Cristo para un mundo que está perdido. Lo invito, mi hermano, mi hermana, si podamos, vamos a arrodillarnos y adorar a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, queremos hoy agradecer porque Dios amó al mundo de tal manera, no de cualquier manera, de tal manera que envió lo mejor, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Oh Señor, gracias, porque aún el Espíritu Santo está trabajando, aún nos llama, la última llamada, el último suspiro del Espíritu Santo es traer almas a Jesús. Ahora ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas, porque el verdadero pueblo de Dios serão poderosos ganadores de almas. Bendice este canal, este ministerio, esta obra, aquellos que estão sendo tocados para poner el dinheiro, las finanzas, para patrocinar la última obra de Dios en la tierra, como hizo Noé al tiempo del diluvio. Señor, ahora queremos colocar sobre el altar de Jesús nuestro ser, así como Él se dio Él mismo. Ahora demanda todo de nosotros. Ayúdanos a colocar tudo que tenemos, todo que possuímos e todo lo que somos para servir a los propósitos del Cordeiro que foi imolado. Bendice, Senhor, a tu pueblo, cada familiar aqui representado. Quédate con nosotros, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Rey. A Él damos toda la honra y gloria, hoy y para siempre. Amén. Amén, Señor.